Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso curso técnico profissional, programação de jogos digitais, produção audiovisual. Tudo bem com vocês? Tudo bem, professora Nicole? Tudo certo aí? Podemos dar um início então? Beleza. Então vamos lá, turma. Nós temos aqui 2 aulas hoje, tá? Vamos dar uma agilizada nesse conteúdo nosso aqui, dar uma continuidade da parte do que foi dado introdutório na aula passada, né? Quer dizer, nós já tivemos 2 encontros, né? Passados, né? E agora nós vamos ter mais 2 aulas hoje, né? Tudo bem com vocês? Bora lá então começar com o nosso curso aqui. E nós vamos ver nessa aula de hoje né, a importância do audiovisual por meio de linguagem das expressões, né? Mais uma vez, nós temos que trazer a parte do cinema, né? Para que a gente possa entender alguns conceitos aqui da produção audiovisual, né? Essa é uma aula, é um curso bem diferente, né? É uma aula bem diferente. Então a gente precisa compreender alguns conceitos do áudio, né? E do vídeo, né? De uma maneira diferente e nada mais, nada menos temos que trazer isso da onde surgiu, da sua origem, né? E a sua origem é do cinema, né? E tudo dentro do cinema, né? A gente tem que trazer daí para dentro dos jogos, né? Porque lembra que o professor falou nas aulas anteriores, né? Está tudo muito ligado, né? Não deixa de ser filmes, né? Não deixa de ser histórias contadas de maneira diferente, né? Não deixa de ser ali cenas, né? Cinematográficas, só que com interações, porque nós trazemos isso para a área do game, né? Então assim, onde o personagem, né? É você e você pode manipular a história e todo o tempo, todo o cenário com a sua jogabilidade, tá ok? Então nós temos que fazer referência, temos que contar um pouco de história, temos que tentar entender totalmente essa área do cinema e ir trazendo aos poucos em paralelo ali com a programação de jogos digitais, para que a gente possa entender qual é a nossa área aqui, né, desse curso, da produção de áudio visual, de áudio e vídeo, né? Tá bom? Então aqui vamos dar continuidade à nossa unidade, né, produção audiovisual, e que nessa etapa, né, após a introdução das aulas anteriores, a gente vai aprofundar um pouquinho melhor sobre o estudo do cinema ali, e destacando-se a importância para o audiovisual na influência dos games, né? Uma introdução ali que o professor já deu no começo, aqui estamos reforçando o que a gente vai entrar hoje nesse cenário, nessa nova etapa da aula de hoje. Então, para começar com o pé direito, né, vamos falar um pouco do gênero de filmes, né? E eu preciso perguntar para vocês e quero que vocês interajam ali comigo no chat ali agora, quais que são os filmes favoritos de vocês? Quais são os gêneros de filme de vocês que vocês gostam, né? Vamos lá? Vamos dar escrever ali? Eu ia falar, vamos dar o like, né? Vamos escrever ali, né? Se inscrevam, dê o like ali pro professor, né? Tô brincando. Terror, Ana, terror. A grande maioria gosta de terror. Ação, né? Ação. Nossa, as meninas gostam de terror, não gostam de romance mais. Ah, a Sueli salvou, hein? A Sueli salvou. Romance, ação, suspense, investigação. O Rafael é romântico. Ó, meninas, existe um homem romântico entre nós. Romance, né? Eu também gosto de romance, eu gosto de história, né? Uma história bem contada com romance é interessante, né? Ficção, fantasia, suspense, terror, ficção, científica. É interessante, né? Os gêneros aí. Terror, comédia, fantasia. Vou continuar lendo ali para ver se não acho alguma coisa interessante, né? Daniele, romance só se for da minha vida. Romântica também, né? Tem história de romance na tua vida. Então tem que contar para nós, como que a gente vai ficar sabendo, né, Sueli? A gente quer saber o romance, quer saber a história, né? Que nem dizem por aí, queremos saber a fofoca, né? Nem entenda, né? Rafael, se for da tua vida também, ferrou. Ixi, romance só no filme então, né, Rafael? Na vida deixa abaixo, deixa quieto por enquanto. Mas é isso aí, né? Os filmes, os gêneros, eles servem para entreter a gente, né? Trazer entretenimento ali, né? E trazer esses sentimentos, né, para nós, né? No terror traz lá medo, traz, né, aquela euforia, né? Aquela sensação de
de sempre estar sendo perseguido, sempre ficar com medo de alguma coisa acontecer, né? Cria esse suspense na nossa mente, né? O romance já deixa a gente com o nosso coraçãozinho mais molinho, né? Mais apaixonado, o olhinho vai brilhar e tal. E a ação, né? A ação você fica eufórico, né? Adrenalina, você quer participar, você quer matar, você quer lutar, você quer pegar o bandido, né? E assim vai, né? São vários sentimentos que são causados e esse é o propósito dos gêneros e esse é o propósito dos filmes, né? Trazer esses sentimentos na gente, né? Eu não lembro, não sei se vocês, na infância de vocês, quando vocês assistiam alguns filmes, que vocês queriam ser aquele personagem, né? Ou que vocês queriam ter algum superpoder, alguma coisa assim, né? Eu, quando era pequeno, eu assistia filmes, né? E gostava de filmes de fantasia, de histórias, de que tinha magia, que tinha poder, e achava que eu também ia ter, né? Alguma magia, algum poder, né? E a gente é assim, né? A gente, quando é pequeno, né? E quando é grande, a gente também continua do mesmo jeito. Só que a gente está mais maduro, a gente não quer tanto, né? Achar que a gente quer viver aquela fantasia, aquela ficção ali que está passando do cinema para você, né? Então o cinema, em todo momento, tenta fazer isso, né? Que a gente consuma esse tipo de conteúdo, porque a gente queria, na verdade, nada mais, nada menos, é de estar vivendo aquele momento, estar vivendo aquele sentimento, né? De estar vivendo aquela história, né? Ou de se comover com aquela história, ou de ter compaixão, ter, né? Com aquela pessoa que está vivendo aquela história, e assim vai, né? Tá bom? Às vezes os meninos que gostam muito de luta, né? De ação, né? Já querem brigar também. Às vezes, quando era pequeno, assistia um filme de luta e já queria sair brigando na rua com os meninos, com os piá da rua, né? Aqui em Curitiba a gente fala piá, né? Já queria sair brigando com os piá, já achava que era o Bruce Lee. A Sueli gosta de brigar. Você é briguenta, Sueli? Meu Deus do céu, não vou arrumar confusão com você nesse ano não, hein? Vou ficar tranquilo. Emily, demais. Vixe, mãe. Gente, vamos tomar cuidado com a Sueli, não irritem ela, tá? A gente é perigoso aí. Então vamos lá. Então a gente comentou aqui, vocês comentaram, né? Alguns filmes favoritos. E filme favorito? Vocês falaram dos gêneros. Alguém tem algum filme favorito aí? Eduardo, Mão de Tesoura. Tem um filme que passa 10 mil vezes, Lagoa Azul. Nossa, eu adoro Lagoa Azul. Ford Ferrari é um ótimo, bom. Interestelar, bons filmes. Avatar, bom filme. Lord of the Rings, bom filme, né? Então, filmes maravilhosos que você, se passar 10 vezes na televisão, ou na tua TV a cabo, ou na tua streaming lá, você vai querer assistir, né? Eu sou assim, né? Eu tenho filme que eu tô passando o controle na televisão, Rush, né? Então, assim, o Rafael falou Rush, né? Então, assim, filmes que estão passando ali, às vezes na televisão, eu paro, já assisti 10 mil vezes, é antigo às vezes, e já sei até a história, né? Esses dias eu tava escutando, tava passando na TV e eu tava do outro lado e eu escutei a trilha sonora e depois eu escutei um trecho da conversa do filme. Você acredita de tantas vezes que eu assisti esse filme, eu sabia qual que era o filme só pela conversa ali das pessoas e a trilha sonora que estava acontecendo? Então isso trouxe na minha memória ali sentimentos, né? Lembranças, memórias. É interessante, né? O que o cinema causa na gente, o poder do cinema faz na gente, e a gente tenta trazer isso para os games, porque os games da mesma maneira vão ter essa influência, né? De maneiras diferentes, mas a gente vai acabar sendo influenciado aí pelos games, né? Então, por isso é muito importante a gente conhecer, entender o audiovisual, é muito importante na dinâmica ali, tanto no cinema quanto na produção dos games, né? Vamos falar um pouco de dramaturgia, então, né? Hoje a gente vai falar um pouco de gênero na nossa aula. E então vamos começar aqui. Os gêneros cinematográficos, né? Eles evoluíram ao longo dos anos e teve início lá na Grécia Antiga. Então, os primeiros gêneros adotados no teatro foram comédia e tragédia. Então, assim, os gêneros que surgiram foram na Grécia Antiga e o início de tudo isso era resumido em duas vertentes, né? Ou era comédia e tragédia, né? Às vezes até junto, né? Comédia e tragédia, né? Normalmente eram assim. Ambos pertencem à dramaturgia.
Então a tragédia surgiu primeiro e há cerca de meio século depois apareceu a comédia, né? Então assim, ó, demorou meio século, né? 5 anos mais, né? Para acontecer o próximo gênero aparecer, né? Que é a comédia, né? Eu gosto muito de comédia, gosto muito mesmo, é um dos meus prediletos os filmes de comédia. Vale lembrar que o teatro grego teve início lá em Atenas por volta de 550 anos antes de Cristo, né? Então veja como o teatro, a dramaturgia, ela surge muito cedo, né? 550 anos antes de Cristo já existia o teatro, já existia atores, né? Já existiam encenações, né? Tentando trazer o mundo fictício para a realidade, né? Então isso já acontecia. Está ligado à festividade em homenagens lá ao deus da época, né? O Dionísio, deus do vinho, né? E das festas que aconteciam nesse período. Então o teatro era uma forma de alegria, né? Do povo, de entretenimento daquele povo, né? Como nos dias de hoje. Nada mudou, né? Continua as mesmas ideias, só continua com evoluções, né? Então hoje a dramaturgia, o teatro veio para as telas e viraram novelas, viraram filmes, viraram séries, né? Então assim por diante. Então a imagem ao lado representa a máscara teatrais lá da tragédia e da comédia. Então quem é da dramaturgia, quem faz curso de teatro, quem trabalha com teatro, essas são a simbologia, né? Essas são as imagens que mostram o teatro, né? Então essas máscaras são famosas, né? Hoje em dia, o pessoal que se forma em teatro usa bastante essas máscaras para simbolizar que ela é da área da dramaturgia, que ela é a área do teatro, que ela é um ator, ele é um ator ou uma atriz, né? Até aqui tudo bem? Alguém tem algum comentário? Gostaria de fazer algum comentário na aula, acrescentar alguma informação? Beleza, Adriano. Então, vamos lá. Tudo bem? Rafael, ok. Quem levantou a mão aí quer perguntar alguma coisa? Daniele? Nada não. Luiz? A Daniele falou, tá Mac, não entendi. Tá Mac. Se for gíria, eu desconheço. Se o cinema era mais acessível, não. O cinema não era mais acessível. O cinema ele sempre foi meio elitizado, né? Começou com o teatro, depois começou a aparecer nas cinemas mesmo, as telas, né? Altas projetadas. E ela é elitizada, né? Ela sempre foi a origem dela elitizada e depois que acabou hoje em dia a gente consegue ter os acessos mais fáceis, né? Mas no início era elitizada ali, não era para qualquer pessoa, né? Mas normalmente as pessoas depois lá na política lá, eles começaram a usar a política do circo e pão, né? Então existia algumas coisas que traziam entretenimento para o povo, né? O governo descobriu que entretenimento para o povo, alegria do povo, eles ficavam contentes e esqueciam as dificuldades, a pobreza, os problemas que tinham, né, na sociedade. Então eles misturaram ali um pouco depois ali, mas a princípio era elitizado, né? Poucas pessoas tinham esse acesso aí. Normalmente aí no início aí, né, do teatro grego aqui, provavelmente as pessoas do palácio que tinham acesso, né? As pessoas ali do clero, do alto clero, né? Tá bom? Vamos lá. Tragédia versus comédia. Então a tragédia ela é apresentada em temas de caráter político, pedagógico ou religioso, né? Então a tragédia sempre trazia esse caráter de tema porque ele queria confrontar alguma ideia, né? Ou queria confrontar o sistema político da época, né? O governo, ou era para cunho pedagógico, que era para trazer uma educação, um ensino, né? Ensinar alguma coisa para as pessoas, né? Ou o tema era de caráter e cunho religioso, né? Queria tratar algum tema sobre
algum tipo de religião, algum tipo de Deus, algum tipo de crença e fé, né? Então, com o objetivo de provocar compaixão. Lembra que o professor falou lá no começo da nossa aula? A ideia de sentimentos, provocar sentimentos, compaixão, né? Você se colocar no lugar desses atores, desse cenário, desse tema e ter compaixão, né? Ou terror, né? Você fica totalmente assustado, chocado, né? Meu Deus, está acontecendo isso mesmo? Isso está acontecendo com a gente e ficar totalmente, né? Aterrorizado, terrorizado com tudo que está acontecendo. Essa era a ideia da tragédia. Então, as suas narrativas envolviam conflitos entre personagens, né, e algo maior. Então, como os deuses, a lei do momento, o governo ali que estava acontecendo, né, o que estava acontecendo com a sociedade naquele momento, o karma ou o heroísmo, né? Talvez queria exaltar também o heroísmo de alguém, então era usado a tragédia, o teatro, para trazer esses temas, né? Tá? Então a tragédia aqui, como ela é usada, qual que era o caráter dela, qual que era a característica dela, estou trazendo para vocês, né? Ali tem ali uma figura ali da tragédia grega, né? Então, para vocês entenderem de como era mais ou menos ali que funcionava. Claro, é uma imagem de desenho aqui, né? Mas o cenário era parecido com esse, né? Então, existia um palco ali, existiam as pessoas do lugar ali, o povo mesmo, né? Assistindo ali um ato sobre uma tragédia, né? Então, queria trazer alguma informação sobre esses temas que o professor falou ali, tá bom? Tranquilo? Alguma pergunta? De boa, né, Vitor? De boa. Então vamos para a tragédia. A Luísa levantou a mão, quer falar alguma coisa? Tudo bem? Tudo certinho, então. Tá tudo bem. Então vamos continuar aqui, tragédia versus comédia. Vamos falar sobre a comédia, tá? O comédia não é o teu colega aí, né? A comédia aqui é a característica crítica humorística, né? Tá bom? Tranquilo, tranquilo. Mas pode levantar, a hora que precisar, pode levantar a mão aí. Então a comédia aqui na característica, né, por crítica humorística, né? Sátira, né? Sabe quando a gente dá aquele sarrinho? Sabe a quinta série que não sai da gente? Então, é essa comédia aqui, né? Diversos aspectos da sociedade, como costumes, né? Então, a comédia traz questão de costumes. A comédia traz questão moral. A comédia traz aspectos e questões de figuras nobres, né? De instituições políticas. Então, diferente da tragédia, em que os personagens eram nobres e heróicos, na comédia os personagens eram pessoas comuns, muitas vezes, né, estereotipadas e como que é? Não consigo falar, desculpa. Caricaturas. Desculpa aí, engasguei aqui. Caricaturas, né? O professor se engasgou aqui, turma, desculpa aí. Então, assim, né, estereótipo ou caricaturas, né? Então, eu trazia esse tipo de personagem para o teatro, tá? No teatro da parte da comédia, tá bom? Fora o gaguejo do professor aí, tem alguma coisa para falar, alguma pergunta? Foi comédia já, né? O professor falar de comédia foi comédia já, né, turma? Eu tenho que fazer o trava-línguas para dar aula para vocês. Caricaturas, caricaturadas. Vou ficar falando 10 mil vezes aqui para não errar nunca mais agora. Tudo certo? Então essa é a comédia, né? Então a gente falou sobre a tragédia, sobre a comédia, né? Vamos dar continuidade aqui. Então a partir de então, né? Os gêneros eles foram sendo mais explorados aí durante o período que foi evoluindo, ganhando novas camadas temáticas, né? Então surgiram os novos temas aí durante, né, os anos, né, durante os séculos, até se tornar fundamental para as expressões do cinema, né, os cinematográficas, né? Então assim, na aula passada a gente viu um pouco sobre a história do cinema, lembra? Quem lembra aí da aula passada? E aí surgiu alguns movimentos. Lembra que no finalzinho da aula a gente falou sobre
impressionismo, né, o alemão, a mise en scène, né, que consolidou o gênero de horror por meio de construção, né, desse tipo de cena, né, mise en scène, impressionismo francês que trouxe uma evolução de romance, né, com o uso de técnicas de enquadramento, contra plongée, lembra contra plongée? A câmera filmando de cima para baixo, de baixo para cima, pegando sensações aí do rosto da pessoa. Então eles trouxeram esses movimentos da história, né? Quem lembra? Lembra, Manuel? Lembra? A Emily lembra, a Sueli lembra. Obrigado por lembrar e por estar participando da aula, tá? Então, a gente falou sobre esses movimentos que surgiram, né, e trouxeram uma nova temática aí para o cinema, né? Certo? Então, vamos dar um tempinho para vocês aí, para vocês responder pro professor aí, né? O gênero cinematográfico não apenas define estilos de filme, mas também influencia a forma como as histórias são contadas na tela, né? Então, o que seriam expressões cinematográficas? Vamos responder lá, turma? Anota no caderno de vocês aí, escrevam. Depois o professor vai colocar ali no Classroom essa pergunta também lá para vocês responder. Tá? Se vocês quiserem responder no chat aí agora, pode ficar tranquilo. Depois eu vou colocar lá no... Depois não, eu vou colocar agora lá, vocês respondem para o professor lá. Turma, beleza? Quem conseguiu responder lá no Class? Eu vi lá que tinha 3 pessoas, 4 pessoas. A Sueli, né? A Sueli eu vi lá. Quer compartilhar com a gente aqui? Quer copiar e colar e jogar aqui no chat aqui? Quem fez, coloca aí no chat para nós dar debater aí um pouco. E o professor já vai explicar certinho ali o conceito, mas quem pesquisou já tem a ideia do conceito, né? E quem não pesquisou tem a ideia do seu conceito mesmo, né? Não é um preconceito, né? Não um preconceito literal, mas é um conceito que você já tem formado dentro de você sobre o que seriam essas expressões, né? Vamos lá ler o comentário aqui. Então, a Sueli é uma forma como o filme transmite emoções, né? Ideias por meio de imagens e sons, usando iluminação, movimento, câmeras, edições e trilhas. Perfeitamente. Trouxe perfeitamente, Sueli, né? Charlie Chaplin fala assim, pensar em cinema é pensar em emoções, né? Então é exatamente isso, né? Essas expressões aí. Mais alguém aí que quer compartilhar aí com a turma, com o professor, para a gente debater um pouco sobre esse tema aqui, expressões do cinema? Mais uma, 2 pessoas. As pessoas que colocaram lá no Class, a Emily, o Ismael respondeu no Class. Não, entendi, Ismael, que você respondeu. Eu só queria que você compartilhasse com a gente aqui, com a turma. Que a gente está ao vivo aqui, tá gravando, então isso vai ficar registrado, né? Lá no Class só o professor vai ler. Aqui a gente vai ter esse debate aqui, esse compartilhamento aqui, essa interação, né? Com a turma. Beleza, obrigado. Abaixa um pouquinho para mim ali. Subir. Aí, vamos ler da Emily. São recursos visuais e sonoros usados no cinema para transmitir emoções, ideias narrativas, como enquadramento, composição, movimento de câmeras, iluminação, cores, edição e montagens, trilha sonora e efeitos sonoros. Tá, obrigado, Emily. Ismael escreveu assim, expressões cinematográficas são elementos que compõem a linguagem cinematográfica, como ângulo, movimento das câmeras e etc. Isso aí, exatamente, parabéns. O Adriano também contribuiu com a gente aqui. Expressões cinematográficas são termos técnicos utilizados para descrever os elementos que compõem um filme, né? Como planos, ângulos, movimentos, câmeras e montagens. Emanuele também contribuiu com a gente aqui. Emanuele escreve assim, conjunto de elementos e formas de expressões artísticas na produção de um filme para prender, né, o telespectador e envolver a temática da produção. Parabéns, isso aí, Emanuele.
Rafael também contribuiu com a gente aqui. A expressão cinematográfica explora subjetividade, o olhar do espectador e a sua percepção usando elementos gráficos, artísticos e sonoros. Obrigado, turma. Exatamente isso. Parabéns aí quem participou. Muito agradecido com vocês aí, a participação de vocês. E não esquece, terminem lá as atividades lá no Class. Combinei com a professora Nicole aí, as atividades do dia da sala de aula para terminar no dia. A gente fecha no dia, tá? As outras atividades que o professor fizer, trabalho, essas coisas, que vai ter data, é outra coisa. Mas as atividades da sala fecha no dia e acabou. Quem fez, fez. Quem não fez, perdeu. Né? Tá bom? Vamos continuar aqui então. Então, dentro de tudo ali que foi falado, que vocês pesquisaram, que vocês trouxeram, né? Os conceitos de vocês, os pré-conceitos, né? Quem teve aí já formado sobre o que seria, né? Nós vamos falar aqui então um pouco. São elementos que compõem a linguagem, né, cinematográfica, como movimentos de câmera, enquadramento, cortes, luz, cor e montagem. O cinema ou o audiovisual, enquanto discurso de imagens e sons, é sempre funcional, ficcional, né? Independentemente de modalidade, ela trata sempre de um fato de linguagem, um discurso produzido e controlado de diferentes formas por quem cria, né? Então a gente tem que entender bem certo e tá dentro da gente que isso, né, é ficcional, né? Então assim, ele é um discurso produzido, né? Ou podemos dizer assim com essa palavra, manipulado, né? É um discurso produzido ou manipulado ou controlado de diferentes formas, né, por quem cria. Então, quem cria esse elemento, né, ele quer levar você para algum sentimento, para algum pensamento, né, para algum momento ali que você é direcionado para ter essa sensação, né? Aqui tem um slide aqui, uma fotinha ali do Steven Spielberg, né? Todas as vezes que vou ao cinema é mágico e não interessa que filme é. E eu penso exatamente como ele. Todos os filmes, né? Você consegue extrair alguma coisa ali daquele filme, né? É mágico, é algo mágico. É alguém tentando passar uma história para você. É alguém vendendo alguma ideia para você. É alguém transmitindo algum sentimento ou alguma compaixão que quer que você tenha, né? Ou algum cenário que quer que você viva, né? Talvez algumas pessoas tentam viver sonhos através, né, das câmeras, através do cinema, através dos filmes, né? Coisas que a gente gostaria de viver ou ser, a gente consegue ser transmitido, né? Vivenciar isso, ter essa experiência num filme, né? Como ler um livro, né? São experiências diferentes, mas quando você lê um livro, você vai para o cenário, né? Você vai para aquele mundo, você vive aquele mundo, né? No cinema, não tão diferente, de maneira, né, para o outro lado aqui, mas também traz esses mesmos sentimentos. Como o game também deve trazer, né? Porque existem pessoas hoje que estão logadas no game ali quase o tempo todo, quase o dia todo, né? Não vou falar 24 horas aqui, porque é muito pesado, mas provavelmente deve ter alguém aí que tenha esse nível aí de, né, de não viver mais na realidade e viver somente por uma ficção, né? O jogo, né? Hoje ele vive num jogo, ali tem jogo que você vive, né? Ali você tem tudo dentro do jogo, né? Você tem status, você tem dinheiro, você tem carros, casa, né? Tem um jogo aí que tem até culto, né? Tem pastor, tem dízimo, tem oferta, e as pessoas ficam lá. A pessoa, ao invés de socializar na vida normal, ela vive no jogo, né? Ela quer viver o tempo dela no jogo, né? Horas, né? Amanhã, à tarde, à noite ali, vivendo aquele jogo ali. Então são sentimentos, são emoções, são características que as pessoas trazem tanto para o cinema, tanto para o livro, tanto para o jogo, que acaba, né, a gente acaba trazendo essas experiências que são parecidas do tema que a gente está tratando na aula hoje, né? Deixa eu só levantar. Quem levantou a mão? Quer perguntar alguma coisa? Levanta o chat para mim lá, Ani. Abaixo, quer dizer. Não, ninguém falou nada. Alguém levantou a mão, quer perguntar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Tudo certo aí, prof?
tudo certo, né? Tudo ok. Então, bora lá. Termo imagem, né? Vamos lá? Originalmente, baseado na imitação, o termo imagem, em sua primeira concepção, representa algo visual semelhante a um objeto ou uma pessoa real, especificando sua semelhança. Esse conceito distingue e estabelece um tipo de experiência visual que não corresponde à vivência direta de um objeto ou de uma pessoa real. Em outras palavras, o fotógrafo de uma ave não é a própria ave, mas sim uma imagem, né? Então, esse é o termo imagem, né? Que eu queria trazer para vocês. Dentro desse termo imagem, alguém quer acrescentar alguma coisa ou falar alguma coisa? Né? Aqui nós temos uma imagem de um fotógrafo, né? De uma ave, né? Aqui está falando aqui, não é a ave, a própria ave, né? E sim a imagem, né? Uma imagem, né? Então a imagem ela traz para a gente essa concepção, né? De algo, né? Ou de uma semelhança, alguma coisa que a gente queira imaginar ou pensar, né? Se a gente inventar qualquer outra coisa aqui, falar qualquer outro assunto aqui, você vai, na tua mente, você vai puxar uma imagem ou algo que faça você lembrar de como é o aspecto daquela figura, daquele sentimento, daquele ser, né? Daquela criação, né? Tudo. Se eu falar uma coisa que não existe aqui, você vai criar, vai imaginar alguma imagem para esse algo aí que eu descrevi para vocês, né? Começo a descrever aqui algumas características, atualmente já começo a trabalhar algum tipo de imagem ali também para formar essa emoção para você, né? E cada um vai fazer a sua, né? Diferente, né? E cada um olha com um ponto de vista diferente também, né? Quando a gente olha uma imagem, a gente consegue enxergar várias coisas, né? Vem sentimentos, emoções, lembranças e muitas outras coisas numa imagem para várias pessoas, vários pontos de vista diferentes. Ponto sobre a semiótica da imagem. Vamos lá? Vamos falar sobre a semiótica. Então, o que é a semiótica, né? A semiótica é a ciência do signo e dos seus processos de significação, né? Então, é um processo que traz significado ali, né? A esses signos, a essas imagens, né? No audiovisual, estuda o significado das imagens enquanto signos. Então, dentro do audiovisual, nós temos a semiótica que estuda isso, né? Uma ciência que estuda isso, nós tratamos como signo, né? Estuda a imagem enquanto signos, tá ok? Então a imagem se enquadra como um índice. Então toda a imagem se enquadra como um índice. Tá, e o índice? O índice é um signo que se refere ao objeto de denota, né? Que denota devido à sua relação com ele, sendo afetado por este. Né? Vamos de novo aqui no ponto de vista da iconicidade. Refere-se à representação baseada na semelhança, enquanto a indexualidade sugere uma relação entre expressão linguística e contexto em que é usada. Tá ok? Querem anotar isso aí? Querem um tempinho para vocês anotar, para vocês registrar? Dar um print, escrever no caderno? Pode ser que a gente use isso aqui mais para frente depois, em alguma parte da aula ou até mesmo na nossa avaliação, tá? Então, o ponto de vista sobre a semiótica, né? A semiótica é uma ciência, como o professor falou, e dentro da imagem, que estuda a imagem como enquanto signo, né? A imagem se enquadra como índice, e o índice é um signo, né? Então, ela é parece meio confuso de entender, né? Mas é bem importante. E iconicidade refere-se representação aqui baseada na semelhança. Alguém quer falar sobre iconicidade ou indexialidade? Indexicalidade? Isso é tudo linguagem técnica, né? Trazida do cinema, né? Então, mas é importante a gente saber. Vamos lá, então. Áreas que se aplicam à semiótica da imagem. Vamos lá? Ó, aqui nessa figura aqui você consegue enxergar aquilo que o professor falou, né? Então nós temos design, a
publicidade, propaganda, jornalismo, televisão, teatro, cinema, games, né? E tudo dentro dessas áreas se aplicam à semiótica da imagem, né? Então aqui nós temos um objeto, o leão, aí nós temos o ícone, ali nós temos o ícone ali. Deixa eu pegar minha caneta aqui. Então aqui nós temos o objeto, né? O leão. Aqui nós temos o ícone, né? O índice. Temos uma pata, temos a sombra da silhueta da cabeça do leão, né? Aqui nós temos um outro símbolo, temos a coroa, né? Então, o índice, né? O símbolo que traz por trás desse objeto, dessa imagem, Judá, realeza, força, justiça, bravura, divindade, né? Você entendeu que uma imagem ali, um objeto, ela traz vários símbolos, né? Ela traz o ícone, traz o índice, então ela traz várias coisas, né? Várias coisas se aplicam por trás daquela imagem ali, né? A impressão de realidade. Bora lá? Vamos lá? Então a celebração, né? A celebração do realismo fotográfico se intensifica no audiovisual devido ao desenvolvimento temporal da imagem, que não apenas reproduz uma propriedade do ambiente visível, mas também uma característica essencial da sua natureza, o movimento, né? Então, o conjunto de imagens expressas em películas, ela representa uma série de fotografias nitidamente separadas, né? A princípio, esse processo de representação não estabelece um vínculo direto entre duas fotografias sucessivas. Então, duas técnicas fundamentais na construção de audiovisual a relacionam: a filmagem e a montagem, tá? Então, é isso que acontecem aqui. São várias imagens, né, que precisam ser montadas, né, uma sequência ali de imagens, né, de fotografias, tá? A gente estava conversando esses dias aqui que nada mais, nada menos são milhares de fotografias, né, que são tiradas ali para se tornar um filme, né, um vídeo, né? E acontece as montagens. Dentro de impressão em realidade ainda, né, a expressividade da câmera não se esgota na sua possibilidade de movimentar-se, mantendo o fluxo contínuo das imagens, né? Então ela tem um fluxo contínuo das imagens e ela se relaciona com a multiplicidade de pontos de vista para focalizar o acontecimento que se dá através de montagens. Então é isso que acontece. O corte, o mergulho da tela representa um momento em que a semelhança com a realidade é colocada em xeque. O que quer dizer isso? Vamos refletir. Trata-se de constituição de um mundo imaginário que vem transformando-se, né, num lugar por excelência de manifestação dos desejos, sonhos e mitos, né? Edgar Morin. Então, para você refletir um pouco de como que funciona todo esse processo, né? Como que chega a imagem para você, como que chega através dos teus olhos ali um monte de fotografias, né, de frames ali por minuto ali de fotografias, né, processando ali alguma coisa, né? Algum produto final para você, né? Um fluxo contínuo de imagens ali, né? Através das montagens, traz para você um produto, né? Uma cena, né? Um sentimento, né? Te leva a algum mundo, né? Então, em cima dessa linguagem aqui, dessa palavra de Edgar Morin, a gente imaginar, a gente refletir um pouco de como que funciona tudo, né? A imagem chegando para vocês aí agora, a minha imagem, um filme, né? Qualquer outra coisa não deixam de ser fotografias, né? Imagens, montagens de imagens ali muito rápidas, né? Essa tecnologia permitiu, né? Hoje nós estamos aqui falando dessa maneira, ou vendo os vídeos, os filmes, né? Dessa maneira muito rápida, né? As primeiras histórias lá do cinema, vocês viram as aulas passadas, né? A gente tinha ali, não tinha som, não tinha cor, né? A história do cinema lá teve que ser várias fotografias montadas em sequências passado, né? Sem imagem, sem áudio também, né? Então teve evolução ali de tudo isso para chegar
na realidade que nós estamos hoje, né? Na atualidade que nós estamos hoje. Então, impressão de realidade. Isso aqui que nós falamos. Vamos falar sobre a decupagem agora, tá? Dentro do audiovisual, a decupagem é um processo de dividir as cenas de um roteiro em planos, né? Como parte do planejamento de filmagem. Então, a decupagem, né? A decupagem faz a divisão aqui desses planos, divide cenas em roteiros, né? Procurar pontos de corte em uma continuidade de ação. Em que momento o ângulo da câmera é alterado, né? E em que momento o plano é cortado. E o que está enquadrado. Qual espaço, qual personagem, né? Dentro dessa imagem ali, o que você consegue analisar ali? Vamos com o professor ali. Procurar um ponto de corte, né? Momento do ângulo da câmera ali, que foi alterado, né? Qual momento o plano é cortado, em que está enquadrado, qual espaço, qual é o personagem, né? Então, dentro de um... Essa aqui é uma imagem de uma cena, né? De um filme. Então, a gente tem toda essa decupagem aqui, que é o roteiro dividido em planos, dentro do planejamento do filme. Dentro disso aqui, nós vamos pensar um pouquinho e debater agora dentro da sala de aula, né? Eu vou contar aqui 6 minutos, né? A gente está com um tempinho aí sobrando. Vamos 6 minutos, vamos fazer esse debate aqui e vamos fazer a mesma coisa que a gente fez no passado, na anterior, na 1. Vamos pensar num game inspirado em um filme, como base no conteúdo audiovisual apresentado em aula, tá? Então, a gente vai pegar um game inspirado em um filme, né? Com base no conteúdo audiovisual apresentado em aula, tá? Bora lá? Isso aí, turma. Vamos ver nos comentários aqui. Pode continuar enquanto o professor está falando os comentários aqui, tá? Então, vamos lá. Dino Crisis foi inspirado no Jurassic Park, Rockstar, Legacy, Spider-Man, Avatar, né? Frontiers of Pandora, Jurassic World Evolution 2, todos os filmes da franquia Jurassic Park, né? E World, Jogos Velozes e Furiosos, Mad Max, Homem-Aranha. O Adriano cisma com a Barbie, né, Adriano? Mas também Barbie jogo e Barbie filme, Barbie desenho, né? É isso aí, tá? Então, essa é a ideia aí dessa atividade, né? A gente vai consolidar essa resposta aqui e a gente vai estar quase encerrando aí a nossa aula de hoje, né? Então, complete a atividade de vocês aí até o dia de hoje lá. Atividade 1, atividade 2, né? Valendo nota, tá? E isso aí, parabéns pela participação aí da turma, tá? Então, tem vamos encerrar aqui, tem um slide aqui, deixa eu ver aqui. Consolidando, né, toda essa parte da resposta ali do 2. Então, aqui um exemplo aqui que o professor trouxe, os filmes de ação de aventura temática, né, de Velho Oeste e Faroeste, né, consolidado pelo cineasta italiano Sergio Leone, em clássicos como Três Homens em Conflito e Era uma Vez no Oeste, né, influenciado diversas mídias audiovisuais com expressões cinematográficas. Um exemplo é o Game Red Dead, né, o Red Passion, né, e o Rockstar, né, utiliza a fotografia, cenas e personagens para dar continuidade e evolução ao legado audiovisual das obras de Sergio Leone, né? Então, assim, eles trouxeram vida, né, às obras de Sergio Leone, trazendo esses games aqui que o professor deu de exemplo, né? O Game Red Dead, né? E o Rockstar, tá? Então, em cima disso aqui, a gente compreendeu hoje, na aula de hoje, a gente viu o que é a importância, né, do audiovisual por meio da linguagem e expressões, né, da parte do cinema, né, ainda continuando ainda com a parte 1, que é a continuação da nossa aula anterior, né. Então, a próxima aula nós vamos continuar, né, nas nossas produções audiovisuais, entender os cenários, entender como que vai ser para que a gente possa produzir alguma coisa, né, algum conteúdo, algum game, alguma obra ali, né, nossa,
Então, aqui são as referências, né, que tivemos de livros e pesquisas, tá? Então, as imagens estão aqui, os links e as figuras também. Esse material está disponibilizado lá no Classroom para vocês, tá bom? E eu entrego para a professora Nicole aí, vocês têm mais um período aí, um tempinho aí, tá? Até a professora vai se preparar para a próxima aula. Então, até o próximo encontro, tudo de bom para vocês. Obrigado aí pela aula, pela força, pela participação. Um abraço, até a próxima.